Nos últimos dias, o governo entrou numa série de polêmicas, em especial acerca da condução da sua política econômica perpetrada pelo ministro da Economia, Haddad, e também o grande presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é que a sua política econômica ela tem sido pautada em altíssimas arrecadações e também elevados gastos públicos. A grande verdade é que essa arrecadação e esses gastos públicos têm puxado bastante o rombo das contas públicas do Brasil. E não é do governo, né? É do Brasil, porque se o governo ele faz essas questões, quem sofre, na verdade, é o Brasil. Então nós temos arrecadação recorde, gastos recorde e rombo recorde. Inclusive, essa tríade, esse tripé, tem puxado a inflação, que é um grande problema que afeta com certeza pessoas de baixa renda, porque a inflação ela corrói o preço do nosso dinheiro, o valor do nosso dinheiro, que faz com que as pessoas comprem menos. Quando a inflação se instala num país, é preciso que o governo eleve a taxa de juros. Na verdade, o Banco Central, que é um órgão independente do governo, graças a Deus que ele é independente, ele não tem mãos do governo lá. De certa forma ele tem, porque o presidente do Banco Central ele é indicado pelo presidente da República, e ele tem um pouco de ligação com o governo, né? Mas a grande verdade é que nos últimos meses, em especial nas últimas semanas, o governo tem sido pressionado em decorrência da sua elevada taxa de arrecadação, muita taxação em cima do brasileiro, muitos impostos, o que puxou os gastos do governo. Então, nós temos uma série de ministérios que muitas vezes nós não sabemos para que serve. Nós temos gastos públicos, grana para artista, Janja Palusa, 1 bilhão para comprar um avião presidencial, sofá, cama. Isso tem puxado muita discussão. Inclusive, o governo tem colocado muita cortina de fumaça para tentar desviar a atenção do brasileiro, né? Vamos ficar a princípio com esses três grandes problemas. Arrecadação recorde, e aí nós temos um problema, porque quando nós temos uma arrecadação muito recorde, pode criar um fenômeno chamado curva de Laffer, que a arrecadação atinge um ponto tão alto que ninguém consegue mais pagar impostos, então a arrecadação começa a cair, inclusive. A evasão de divisas, pessoas saem do Brasil e há muita sonegação de impostos. Isso pode acontecer no Brasil, não é que esteja acontecendo. Então nós temos o outro problema que é os gastos do Brasil, o gasto do governo, né? O rombo nas estatais, que todo mundo vê nos jornais. É só dar um Google, é só fazer uma pesquisa rápida. No Google você vai ver que as estatais têm dado prejuízos. E aí, para o brasileiro médio, especialmente classe baixa e classe média, ele tem sofrido com a inflação. A inflação, ela é caracterizada por duas formas: a subida de preços e a dissolução da base monetária. O preço sobe porque justamente o real desvaloriza. Por que o real desvaloriza? Porque o governo emite muita moeda. Mas por que o governo, por que o presidente ele emite tanta moeda? Por que ele joga tanto dinheiro na economia? Porque ele se endividou. Ele arrecadou, gastou, esse gasto gerou dívidas e ele precisa imprimir mais dinheiro para rolar a dívida. Então nós temos a renda fixa aí fazendo sucesso atualmente no nosso país. Então nós temos, repetindo, elevados gastos, elevada arrecadação, nós temos rombo nas contas públicas, nós temos também, em contrapartida, muitas dívidas, além do governo, das famílias, a inflação e agora a taxa de juros, que no Brasil, atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, está em 11,25. No dia 11, escute bem, no dia 11 de dezembro, o governo vai se reunir e vai aumentar, no mínimo, mais meio ponto percentual na taxa básica de juros. Isso vai afetar profundamente a nossa vida, inclusive preço de combustível, preço dos alimentos, preço do cartão de crédito. Então, quem vai sofrer é justamente quem recebe menos. O JP Morgan disse que talvez o Banco Central eleve em 1 ponto percentual a taxa básica de juros. Isso é péssimo para a nossa economia. Nós não conseguimos sobreviver apenas pagando os juros da dívida. Não tem como o brasileiro se desenvolver sofrendo com a inflação, sofrendo com o governo se endividando, pagando os juros da dívida. Isso é caos, isso é muito ruim. Então, apesar dessa situação de caos, de alta arrecadação, de altos gastos do governo, de rombo nas contas do governo, inclusive nas empresas estatais, de inflação, de taxas de juros elevadíssimas, além do mais, o dólar que bateu R$ 6,11. Nós precisamos de R$ 6,11 para comprar apenas um único dólar. Agora recuou para 5,97. Talvez ele fique numa média aí de 5,50, 5,80. A verdade é que nós não sabemos para onde vai o dólar. A verdade é que o nosso real tem sido desvalorizado. Então,
nós temos esse cenário caótico. O Brasil ele está realmente um caos. O Brasil ele está muito parecido com a situação que nós vivemos em 2016, na época da presidente Dilma Rousseff. Então, nesse emaranhado, nesse novelo nessa agulha de palheiro que nós não conseguimos encontrar direito uma saída, a gente tem que ter muita calma nessa hora e soluções para esse problema do qual nós estamos passando. Uma das soluções, e talvez a melhor de todas, é justamente você investir parte do que você ganha. Pelo menos 10% de tudo que você ganha deve ser destinado a investimentos. E onde você deve investir e como você deve investir? Primeiramente, onde você deve investir? Só existe dois tipos de investimento, duas classes de investimento. Nós chamamos de renda fixa e de renda variável. A renda fixa é aquela que a gente chama que tem por objetivo investir em tesouro, seja ele o IPCA+, seja ele um tesouro pré-fixado, seja um CDB, um LCI, um LCA. Então você vai receber como rentabilidade de volta a taxa básica de juros ou a inflação, se for o caso do IPCA. E os LCIs, eles são investimentos muito bons porque eles não têm imposto de renda incidido sobre o seu lucro. A taxa Selic e o IPCA, você vai pagar juros. Aliás, você vai pagar imposto de renda. O LCI e o LCA você não vai pagar imposto de renda. A outra classe de ativo muito importante, onde você pode investir a sua grana, é a renda variável. Essa renda variável, ela é chamada de variável porque realmente ela varia, né? A exemplo do Bitcoin, que oscila bastante. É uma renda variável. As ações são o quê? São pedaços de empresas. São partes de uma empresa. Você vai ser um acionista, um sócio de uma empresa. E você vai receber o quê? Você vai receber a valorização da ação, dividendos da ação e o JCP. Você também tem os fundos imobiliários, que são cotas de aluguel, shopping, de galpões logísticos. É muito importante você fazer esse investimento da renda variável, porque você monta uma carteira previdenciária para você. Você pode investir também na renda variável no exterior. Ações americanas, Tesla, Microsoft, Nvidia. Você pode investir no ETF. O ETF ele é uma cesta de ações composta pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quando você compra o S&P 500, a gente chama de S&P 500 porque são as 500, é o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Exemplo do Voo, que é da Vanguard, né? A Vanguard foi criada por um amigo do Warren Buffett, que é o maior investidor dos Estados Unidos. Quando você investe no S&P 500 em um ETF, VOO, VOO, você está investindo automaticamente nas 500 maiores e melhores empresas americanas. Então, você está protegendo seu dinheiro numa moeda muito. Então, é um excelente investimento. Você pode investir também na renda fixa americana, porque é o investimento mais seguro do mundo. Porque, imagina, você investe na renda fixa americana, você está investindo na moeda forte do mundo, mais poderosa. E é o Banco Central americano, o Fed, que pode, Federal Reserve, né, que pode dólares. Então, veja bem, se o Brasil está um caos e a tendência é não melhorar significativamente, você tem que aproveitar esse momento, ter calma, que o Brasil não vai acabar. Você deve investir parte do seu dinheiro onde? Na renda. Se você é um investidor conservador, vá para FII. Você compra um Tesouro Selic 2029, você compra um IPCA 2029 ou um IPCA mais 2045. Você pode comprar também um LCI, um LCA ou um CDB. Se você é um investidor mais moderado e arrojado, vá para a renda variável. Você vai comprar ações brasileiras, fundos imobiliários, ou no Brasil ou no exterior. Você vai também comprar o Bitcoin, que é uma moeda digital. O Bitcoin somente este ano ele valorizou cerca de 150%. Então, quem não investiu no Bitcoin perdeu uma valorização de 150% em um único. Não existe nenhuma valorização que supere o Bitcoin. Então, apesar do Brasil estar numa situação de caos, de inflação, de juros elevados, de briga política, esqueça essa questão. O Brasil não vai virar Venezuela, se Deus quiser, não vai virar. A gente espera que não vire. Calma, você vai pegar parte do seu dinheiro, no mínimo 10% de tudo que você ganha, e vai colocar ali, ó, criando a sua reserva de emergência. Vai criando a sua reserva de emergência onde? No Tesouro Direto. Você vai investir no Tesouro Direto, que é o Tesouro Nacional, que é considerado até o momento o investimento mais seguro no Brasil. O que você não pode é ficar paralisado. Você não pode ficar com medo, você pode até ficar com medo, mas você não deve deixar que o seu medo te paralise. Você precisa fazer alguma coisa para ter uma reserva financeira. Isso é fundamental. Se não ser você, se não for para você, que seja para os seus filhos, que seja para uma pessoa que você goste, ou que seja realmente para você. Porque os imprevistos vão acontecer, você vai precisar de uma renda. Estamos numa situação bem delicada, o governo está pressionado, o governo precisa cortar os seus gastos
para que o dólar ceda, ele precisa cortar os seus gastos para que a inflação ceda junto com a taxa de juros e a gente possa respirar mais, consumir mais e melhor. Porque do jeito que está, se o governo não cortar os seus gastos, se ele não diminuir os seus ministérios, temos 39 ministérios hoje que a gente não sabe exatamente para quê. Se a gente não parar de dar dinheiro para artista milionário, da Lei Rouanet, por exemplo, e investir essa grana no ensino, na infraestrutura do país, no saneamento. O governo, inclusive, foi contra o marco do saneamento, isso é péssimo para quem é pobre. Se o governo não cortar gastos que são desnecessários, nós vamos continuar um país com rombo nas contas públicas, nós vamos ser pressionados pela inflação, nós vamos ser pressionados pela taxa de juros e o investidor, os caras que têm realmente muito dinheiro, não é eu e você que temos alguns caraminguados, são os caras que têm centenas de milhões de dólares, vão retirar essa grana daqui. Alguém diz assim, eu quero é que o vagabundo do liberal, o vagabundo do burguês vá embora mesmo, nós não precisamos dele. Cara, isso é uma tolice, isso é uma tremenda idiotice, não pense assim, porque a economia mundial, ela é dolarizada. Se o Brasil vende carne para a China, ele recebe não na moeda chinesa, ele recebe em dólar, porque o dólar é a moeda universal. Então pare com essa história de achar que nós não comemos dólar. Nós comemos dólar sim. O pãozinho da manhã, o pãozinho que a gente come de manhã com café com leite e manteiga, talvez a gente nem esteja comendo manteiga, né, que tá tão caro. Mas o pão, ele tem o componente principal que é e o trigo, ele vem da Argentina e da Ucrânia para o Brasil. Sabia disso? O Brasil ele não tem trigo suficiente. E o trigo, ele é importado baseado no dólar. Então acabe com essa história estúpida que as pessoas falam para você. Não é uma questão de ideologia partidária, não é uma questão de politicagem, é apenas uma questão econômica. Você precisa olhar os dados. Olhe a realidade ao seu redor. A gente não vive só de amor. Apesar do amor ter voltado, a gente não vai viver só de amor, a gente precisa comer. A gente precisa vestir e tudo é muito caro. Então pegue parte do que você ganha, que é o resultado das suas horas de trabalho, e faça a multiplicação das suas horas através de bons investimentos. Eu espero que esse vídeo chegue até você, chegue numa boa hora. Espero que você abra os seus olhos. Eu espero que você controle os seus gastos e também espero que você se inscreva nesse canal. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, dá uma força pra gente, nos ajuda para que essas informações possam chegar a mais e mais brasileiros e pessoas possam ser transformadas no sentido de mais conhecimento chegar a melhorar de alguma maneira a sua vida econômica, porque nós precisamos nos preparar. Talvez alguém diga, mais uma vez, que não importa dinheiro, que importa ser feliz. É um pensamento completamente idiota, imbecil, porque a felicidade não tem nada a ver, né? Você pode ser feliz de repente sem dinheiro, mas o dinheiro ele compra muitas facilidades. O dinheiro ele compra muitas facilidades. Não espere somente pelo SUS, não espere apenas pela Previdência Social. Espere por você mesmo. Faça você o seu tempo. Faça você as suas horas. Faça você o seu futuro, porque eles, infelizmente, eles nos abandonaram já faz muito tempo. Essa é a grande verdade. Nós que somos adultos temos que ter isso em mente. Nós não podemos confiar nesses caras que estão a milhas e milhas distantes daqui. Então se inscreve no meu canal, curte, compartilha. Nós vamos trazer mais vídeos com essa temática e esperamos que o Brasil tenha dias melhores. Nós não vamos virar uma Suíça, uma Noruega, uma Finlândia, uma Dinamarca, quem nos dera, mas a gente pode melhorar um pouquinho a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Então, que essa palavra encontre lugar no seu coração e que você decida mudar a sua vida financeira e dos seus. Até mais.